como é que direi, não é, como é que dizia o Dr. Bagão Félix, mera aspirina ou mera benzodiazepina neste caso, porque isso atordoa-nos, não é? E pelo menos permite-nos não olhar para a realidade de forma tão direta. Querer reduzir o Estado Social a intervenções desse tipo, penso que vou já acabar, penso que é de facto diminuir imenso a nossa capacidade coletiva e sobretudo este sentimento de solidariedade que eu acho que nos caracteriza a todos e portanto o caminho só pode ser esse, a meu entender. Aprofundar as noções, obviamente, fixá-las e encontrar os instrumentos para que possamos intervir seriamente na vida de pessoas a quem a vida pouco sorriu e que conduziu para situações de imensa fragilidade e vulnerabilidade. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde. Bom, a minha primeira palavra é uma palavra de agradecimento, o convite que me fizeram. Tenho todo o gosto em partilhar convosco algumas reflexões que há muitos e muitos anos, enfim, me têm ocupado algum tempo sobre a problemática do que deve ser o papel do Estado na sociedade. É claro que reinventar o Estado Social em 15 minutos não é assim uma coisa muito fácil, mas vou aproveitar o facto de não ser o primeiro e algumas ideias já terem sido aqui lançadas, com as quais eu, de modo geral, estou completamente de acordo. Às vezes há uma questão de linguagem, de aferição das ideias, mas há uma que eu gostei, que é da rotunda, não é? Porque, de facto, o que eu sinto é que estas questões, em geral, são mesmo discutidas em rotunda, isto é, digamos, há várias saídas, as pessoas nunca chegam a sair verdadeiramente e andamos ali todos, enfim, sem esclarecermos as coisas. Até acho que, verdadeiramente, o problema tem a ver com o facto de estarmos na rotunda errada. Quer dizer, porquê? Porque eu acho que, digamos, para já, eu quero já esclarecer que eu não consigo conceber que uma pessoa possa ser contra o Estado Social. Não consigo. Porque o Estado Social nasce, digamos, de uma valorização das liberdades das pessoas, dos seus direitos. Portanto, o Estado Social não tem muitos séculos enquanto conceito, não é? Mas verdadeiramente é quando, digamos, as sociedades, especialmente as sociedades livres do mundo ocidental, começam a valorizar de uma forma definitiva os direitos e as liberdades fundamentais das pessoas, que a certa altura se aperceberam de que há algumas liberdades que para o seu exercício são necessários bens económicos, recursos económicos. Eu, para ter liberdade de pensamento, não preciso de recursos económicos. Eu, para ter liberdade de expressão, não preciso de recursos económicos. Mas eu, para ter liberdade no domínio da saúde, da educação, da habitação, etc., eu preciso de recursos económicos. Portanto, a ideia do Estado Social está associada aos direitos sociais. E, nesse aspecto, a nossa Constituição Política é verdadeiramente excepcional. Podemos criticar muita coisa, mas a nossa Constituição Política é muito clara sobre tudo que tem a ver com os direitos. Claríssima em relação aos direitos fundamentais, os direitos políticos e muito clara também em relação aos direitos sociais, embora tenha lá um ou outro aspecto ainda pouco claro e que tem a ver com a história do seu próprio nascimento e, digamos, e das ideias ou melhor, da falta de liberdade que em 76 se quis criar em Portugal. Agora, verdadeiramente, portanto, quando nós estamos a falar do Estado Social e o que nós queremos que o Estado Social seja, temos que pensar nos mais fracos, nos mais pobres, que é como é que eu vou garantir que os mais pobres têm aquela liberdade mínima, aquela que eu considero que é essencial para a sua dignidade. Não é uma decisão coletiva, é uma decisão coletiva, não é uma decisão individual minha, quer dizer, todos nós temos uma ideia clara. Como nós temos uma ideia clara sobre o que aconteceria na nossa família se houvesse alguém que tivesse um problema grave de doença, ou um problema grave de alcoolismo, de falta de capacidade de trabalho, com culpas ou sem culpas, todos nós temos uma ideia clara sobre como é que nós faríamos isso relativamente ao nosso irmão. Agora, socialmente, coletivamente, temos que ter uma ideia coletiva sobre o que fazer. E eu, digamos, admito que haja muitos que achem que a única solução que havia é para ele não passar fome, metê-lo na prisão. E muitas outras coisas. Quer dizer, nós entendemos que há um mínimo de dignidade humana que lhes temos que assegurar e para isso transferir os recursos económicos necessários para o seu exercício. Portanto, verdadeiramente, o que eu acho que nos falta é uma bússola, porque eu acho, quer dizer, que temos que dar liberdade às sociedades e dizer realmente, digamos, aos sentimentos, enfim, que possa haver dominantes em cada momento na evolução das sociedades, sobre qual é o caminho exato e técnico que tem que seguir para aquilo ou para acolá.
Agora, temos que ter uma ideia clara, digamos, uma bússola que nos oriente. Quer dizer, isso significa que nós temos que perceber onde é que está o norte magnético e acertar a primeira bússola, que é uma expressão que eu uso muitas vezes. Acertamos a bússola e depois dizemos vamos para o oeste ou vamos para o sul. Agora, se não a acertamos, não é? A verdade é que todos dizem que vão para o norte e o norte é completamente dispar, cada um tem a sua ideia, não é? E eu acho que esta, digamos, bússola que nós temos que reinventar, digamos assim, não é? De defesa do Estado Social, é uma bússola que serve a todos os movimentos políticos, a todos os partidos políticos que são a favor da liberdade. Quem for contra certas ideias ao nível do que deve ser o Estado Social é claramente contra a liberdade das pessoas. E nós, em Portugal, temos no aspecto político aqueles que são claramente contra a liberdade. Porque entendem, não é, que essa liberdade só deve existir quando, se entretanto, se tiver alterado a sociedade. Eu não tenho muito tempo para contar uma conversa, mas depois, nas perguntas, se tiver oportunidade, que tive com o Dr. Álvaro Cunhal, em 86, em que ele percebeu realmente um pensamento completamente divergente do meu, mas percebeu que o problema-chave está em saber se ele, neste momento, deve ou não deve dar a liberdade às pessoas. E não esperar por uma sociedade sem classes, não é? Que só virá depois da nomenclatura, etc., etc., e para depois dar a liberdade às pessoas. E o que me parece é que, verdadeiramente, muitos que defendem o Estado Social são os seus piores inimigos. Portanto, eu encontro permanentemente na comunicação social, nas afirmações de diversas pessoas, de diversos políticos, de todos os quadrantes políticos, porque eu não vou falar aqui, em caso algum, de nenhuma orientação, de nenhum partido político em particular. Em todos, devo dizer, em todos, no MEP ainda não descobri, mas pode ser que venha a descobrir, não é? Digamos, em todos, vamos descobrir pessoas que verdadeiramente são contra a liberdade das pessoas. Em todos, sem exceção, não é? E o que eu acho é que esses são os verdadeiros inimigos do Estado Social tal qual eu entendo, não é? E eu acho que para isso há muitas razões. Eu acho que há muita aldrabice na política portuguesa, na conversa que as pessoas têm. A imprensa, a comunicação social dá lugar a aldrabões, a mentirosos e a inconscientes e a ignorantes. Quer dizer, porque neste momento nós, inclusive, assistimos a muitas das discussões sobre a situação concreta que o país vive, em que há pessoas com enormes responsabilidades, talvez com o máximo de responsabilidades, não é? Que são inconscientes e ignorantes porque não acreditam que as coisas são o que são. Criem um mundo que não tem nada a ver com a realidade, não é? Portanto, a questão fundamental é como é que eu vou encontrar uma solução que sirva para os mais fracos. É claro que, em última análise, o que nós vamos chegar é ao princípio da subsidiariedade. Mas o princípio da subsidiariedade mais não é do que um princípio da defesa do bem comum que advém de considerarmos que cada pessoa é o melhor juiz do seu próprio bem. E este é talvez o ponto fundamental que nós temos que perceber. É que se eu acho que cada um de nós não é o melhor juiz do nosso próprio bem, mesmo que falível, então eu admito tudo. Portanto, há muita gente que entende que não, as pessoas são falíveis e, portanto, há outros que sabem melhor o que é o meu próprio bem. E isso encontramos, digamos, em muitas sociedades, através da própria história, e encontramos isso em muitos movimentos políticos existentes, quer dizer, inclusive países. Há países em que o Ayatollah é que sabe o que é o bem para as pessoas, individualmente falando, não é? Nós assistimos em Portugal, ao longo da nossa história, mas a ideia do Estado Novo mais não era essa de que havia um grupo, uma aristocracia, digamos assim, um grupo que sabia melhor o que era o bem para os outros. Hoje em dia encontramos muita gente a dizer que é o Estado que sabe o que é o melhor para cada um. O Estado é que sabe o que é melhor para cada um. E é por isso que o Estado tem que ser ele a dizer que saúde e que tratamentos e que forma de acesso aos médicos é que eu vou ter. É o Estado que diz que educação, que escola, que forma de orientação na escola, que valores na escola é que eu devo ter para... E a mesma coisa em relação a todos os outros aspectos, seja ele na proteção da maternidade, a forma como ela é montada, a proteção da velhice, etc. Eu não vou entrar em aspectos técnicos porque o tempo não me dá, não é? E eu queria mesmo não demorar mais que 15 minutos com a tal tolerância de 20 minutos. Portanto, 5 minutos, exatamente. Isso fugiu uma pouco para a verdade. Não sei se repararam, digamos, o que é que se passou anteriormente. Ora bem, mas muito bem, mas pelo menos vou tentar eu ficar dentro do limite. Ora bem, portanto, o ponto fundamental tem a ver com esse. E a questão da distribuição tem a ver com a liberdade de todos, quer dizer, porque o princípio fundamental da organização do Estado tem a ser o de servir o bem comum. Isso significa servir o bem de todos. De todos significa de todos. E para pormos à prova essa ideia de todos é pensarmos nos mais fracos. Portanto, como é que eu vou fazer as coisas para garantir que os mais fracos tenham acesso a esses bens em liberdade de escolha?
portanto, como é que a saúde pode ser organizada? Não há tempo para entrar em detalhes, mas é evidente que acho que o verdadeiro Estado social, o Estado que defende a liberdade, desigualmente a liberdade dos mais fracos, tem que ser um Estado em que, no domínio da saúde, as pessoas tenham liberdade de escolha de quem os trata. Claro que depois tem consequências técnicas, que não vou em tempo agora para aqui falar. Mas claramente vou-vos dizer que na educação a coisa se torna mais grave. Porque não há liberdade se não houver liberdade de educação. Todos, ao longo da história, assistimos a imensos poderes, senhores feudais, cujo objetivo último é garantir que as pessoas pensam de acordo com determinados princípios. Nós vivemos isso em Portugal há muitos séculos, e nos outros países também, mas em Portugal tivemos a experiência do século XX. O Estado Novo, verdadeiramente, com as suas qualidades, que também as tinha, não vamos estar aqui sim a achar que é tudo mal, não é? Mas a verdade é que por detrás estava a ideia de que era preciso limitar e ter cuidado com a maneira como as pessoas pensavam. E nesse aspecto o Estado Novo ainda era mais limitativo da liberdade de educação do que é o Estado atual. Mas o 25 de Abril veio, deu liberdade aos portugueses em muitos aspectos, há um em que não deu, que é na área da educação. E continuamos a ter, digamos, um Estado que tem como ideia educar as pessoas de acordo com determinados princípios. E a República educa os seus cidadãos. E nós, digamos, sem querer estar a referir, porque neste momento é um governo do Partido Socialista que está no governo, digamos, o governo é do Partido Socialista, mas amanhã poderá ser de outro partido, e no passado já foi, e em todos eles assistiu-se a uma preocupação imensa de que o Estado controle a educação. E, portanto, inclusive ao nível do ensino privado, que eu acho que não há que distinguir entre uma escola ser privada ou uma escola ser do Estado, não interessa, como também não interessa saber se o táxi pertence a um privado ou pertence ao município, o que interessa é o serviço que nos presta, um transporte público por ser aberto a todos e em determinadas circunstâncias, e não por causa de quem é dono dele, não é? Mas há 15 dias, na pressa do momento, o Primeiro-Ministro incentiva uma alteração, digamos, ao quadro legal do funcionamento das escolas privadas que acaba com os contratos de associação. Os contratos de associação mais não são do que uns contratos, que aliás também existem em Espanha, existem em França, existem nos Estados Unidos, existem em muitos outros países, através dos quais o Estado contratualiza com um fornecedor que por acaso, de modo geral, digamos, é uma entidade não estatal, não pública, não é? Fornecer o serviço de educação nas mesmas condições que qualquer outra escola pública. Portanto, essa atitude que foi tomada recentemente, digamos, tem como base claramente uma ideia que é contra a liberdade das pessoas e que eu acho que, em última análise, é contra o Estado Social, tal qual nós os entendemos. Eu não sei quanto tempo é que tenho ainda. Para ser rápido, cerca de 3 minutos para acabar os 15 minutos, não é? Bom, é claro que por trás deste conceito está, digamos, uma alteração substancial na forma como nós resolvemos todos os problemas. E, inclusivamente, muitos dos problemas financeiros que nós temos são derivados única e simplesmente do facto de o Estado olhar para o fornecimento destes serviços que garantem os direitos sociais, concentrando-se nos fornecedores. E é por isso que nós vemos o Estado preocupado com os hospitais, preocupado com os médicos, preocupado com as escolas, com os gestores das escolas. Ouvem falar o Estado sobre os doentes, sobre as pessoas que vão aos hospitais, sobre nós concretamente. Ouvem o Estado, o Governo, falar, deste ou outro anteriormente, a falar dos alunos, das crianças, de que tipo de educação é que nós estamos a dar para o futuro. Em que a única perspectiva que verdadeiramente tem é porque essa é a realidade do país. O país não cresce, fundamentalmente, porque há falta de iniciativa, há falta, digamos, de pessoas suficientemente capazes para ou produzirem ou pelo menos se enquadrarem em organizações, em empresas que possam produzir. Mas a preparação, as escolas que nós temos estão a preparar, com exceção de uma minoria, claro que há sempre uma minoria excelente, parte delas está a emigrar para o estrangeiro, não é? Agora, há sempre um grupo, digamos, que consegue ultrapassar todas as dificuldades. Agora, o grosso dos jovens estão a ser preparados para quê? Para terem lugar certo na fila do desemprego ou, digamos, em empregos sem qualificações. Quer dizer, é isso que nós estamos a enganar as pessoas, e eu acho que as elites portuguesas estão a enganar o povo português, estão a enganar as pessoas que trabalham de sol a sol, não têm tempo para se informar, a comunicação social não ajuda, não é?
E aceitamos, digamos, e estamos todos entretidos à volta da rotunda, como é evidente, não é? É claro que, dito isto, eu sou completamente a favor do conceito do rendimento mínimo.